É isso mesmo, hora de abrir os nossos ouvidos espirituais. Deus quer falar com você, comigo e vai falar. Isso é o mais importante. Agora, precisamos estar atentos para ouvir e obedecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu quero compartilhar perguntando: o que você produz? O que você tem produzido? Como assim, pastora? Pois é, abre ali João 15, do verso 5 ao verso 8. João 15, do verso 5 ao verso 8. Vamos lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, de novo no verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado. Escuta bem isso aqui. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Que palavra maravilhosa. Mostra a nossa dependência no Senhor. Só conseguimos dar frutos quando estamos arraigados nessa raiz de Davi. E eu pergunto, você está arraigado em que? Onde suas raízes estão firmadas? Nós precisamos estar firmados nas raízes de Davi. Sim, a palavra fala que se estivermos firmados nessa raiz, aí daremos frutos e daremos frutos de qualidade. Daremos tanta qualidade que o Pai, o nosso Deus, ele será glorificado por meio dos frutos que você dá, por meio daquilo que você produz. E é tão interessante que essa palavra demonstra a nossa dependência de Deus, porque tudo aquilo que produzimos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos ou que viermos a ser vem do Senhor. Porque não é algo independente, não é algo meu, não é algo seu, mas é algo em Deus. Por isso conseguiremos fazer com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade. Por quê? Porque uma figueira, ela dá figos com naturalidade. E aí eu pergunto, você tem se esforçado para dar frutos? Na sua vida você tem feito esforço para isso? E aí eu digo, não precisa de se esforçar. Você só precisa estar alicerçado nessa raiz de Davi. Porque naturalmente você vai dar frutos, porque você vai dar frutos segundo a vontade do Senhor. E aí você não vai se cansar, você não vai se desgastar. Mas quando nós não estamos ligados nessa raiz de Davi, aí sim, nós nos cansamos. Aí sim, nós nos esforçamos. Aí sim, tudo se torna muito maior, muito mais difícil, porque vai ser na força do nosso braço. E o Senhor fala, que é tão interessante essa parte que eu achei tão linda no verso 7, que tudo aquilo que nós pedirmos, tudo que vocês quiserem lhe será concedido. Nossa, mas tudo? Sim. Mas sabe por quê? Porque você vai estar ligado nessa raiz. Então você vai ter os sonhos de Deus na sua vida, você vai pensar os pensamentos de Deus na sua vida. Então com certeza os seus sonhos vão ser os sonhos de Deus, porque você vai estar completamente ligado a Ele. E tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo que for necessário a você, tudo aquilo que você precisar, o Senhor vai te dar sim. Porque Deus tem um propósito para cada vida. E para que esse propósito se cumpra,
Ele vai nos dando, Ele vai realmente nos fortalecendo, nos edificando, nos alicerçando nele para cumprirmos esse propósito dele. Se não temos hoje algo que queremos, é porque não precisamos. Porque se isso for necessário para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, o Senhor vai nos dar. Ele vai te dar. E aquele que está alicerçado nessa raiz de Davi, aquele que está alicerçado nessa videira verdadeira, ele tem os pensamentos, esse ramo que somos nós, pensa como a videira. Esse ramo que somos nós, o coração dele pulsa como o da videira, esse ramo que somos nós, está completamente vinculado à videira, ele não tem vida própria. A vida dele está diretamente ligada a essa videira. E aí eu pergunto, você tem tido uma vida independente, uma vida própria, uma vida onde você determina as suas coisas? Porque aqui a palavra do Senhor fala que esse ramo, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E assim muitas pessoas têm secado por estar andando sozinhas, por estar vivendo numa individualidade. Não, eu dependo de Deus, eu dependo sim. Pastora, eu pergunto, quanto tempo você gasta de oração? Quanto tempo você gasta lendo a palavra do Senhor, se dedicando ao conhecimento de Deus para a sua vida? Isso vai determinar se você tem tido uma vida espiritual independente ou não. O independente, ele não precisa de ler a palavra do Senhor, porque ele já sabe tudo. O independente não precisa gastar tempo em oração, porque ele já sabe tudo. Não, simplesmente orar no meu dia a dia andando pela rua me é suficiente. Essa é a vida de um independente. Tá tudo bem, não preciso não, eu consigo controlar tudo. Esse é o independente. Mas aquele que depende, aquele que está completamente vinculado à videira, ele sabe sim que ele é somente um ramo, que ele não tem vida própria e que ele precisa de ser alimentado por essa videira. Então ele sabe que o alimento dele vem da oração, ele sabe que o alimento dele vem da palavra do Senhor, ele sabe que o alimento dele vem das coisas espirituais. Então eu pergunto para você, qual fruto você tem dado? Onde você está vinculado? Você está alicerçado? Você faz parte? Você é um ramo dessa videira verdadeira? O Senhor quer dar frutos através da sua vida, porque o nome dele será glorificado pelos frutos que você que está assistindo. Não, mas eu sou incapaz. Realmente somos sim. Mas Deus capacita os chamados. E Ele escolhe as pessoas, Ele escolheu você para dar frutos. Somos incapazes, sabe para quê? Porque aí vamos depender de Deus e no final a gente não vai falar, isso aconteceu por minha causa. Não, isso aconteceu por causa do Senhor. Então que você venha dar muitos frutos para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Que você venha depender 100% do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Carol. Deus nunca nos disse que seria fácil, não é verdade? Mas Ele sempre nos prometeu que estaria conosco. Amém. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E isso inclui o hoje de Deus para a sua vida. E agora eu quero convidá-lo para orar com a gente. Vamos aí, a palavra de Deus nos diz que há poder na concordância das orações e queremos orar para você, por você e com você que nos assiste agora. E um dos motivos que nós temos aqui, nós apresentamos alguns motivos diariamente aqui no programa para que você também ore. E um deles que nós vamos orar hoje é para que chova nas regiões onde estão enfrentando aí uma forte seca, uma forte estiagem aí, plantações estão ali, pegados morrendo, abastecimento com a água, algumas cidades estão vivendo o racionamento aí por causa, né, da falta de chuvas, nós temos que orar por isso. Um outro motivo também é para que nós conhecemos Jesus,
mas para que as pessoas conheçam esse Jesus que a Carol acabou de anunciar aqui, esse que é a videira verdadeira também. Nós vamos orar pelo fim da violência no nosso país, oraremos pelos casamentos, quero orar pelo meu casamento, pelo seu casamento, oramos pela cura das pessoas que estão sofrendo com as doenças emocionais. A depressão foi o mal do século XXI, mal do século XX, a obesidade agora está sendo classificada como o mal do século XXI, né, Carol? E muitas vezes tomada aí por fatores emocionais. Então, feche os seus olhos, se você puder, e vamos orar. Querido Deus, nós sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E como foi lido, ó Deus, se as Tuas palavras permanecerem em nós, e nós no Senhor, ó Deus, assim nós poderíamos produzir estes frutos. E queremos dar esses frutos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Aquele ramo em nós que não dá fruto, oramos para que seja cortado, para que estejamos diretamente, ó Deus, ligados, recebendo essa seiva, a unção do Espírito Santo na nossa vida, para que o nosso dia seja produtivo, para que nós sejamos produtivos. Ó Deus, nós não queremos nos encontrar como servos inúteis, aqueles que só fazem o que mandam. Deus, nós queremos usar o talento, usar os dons, usar o propósito, o chamado do Senhor para impactar, ó Deus, essa nossa nação. Queremos ver, ó Deus, Belo Horizonte transformado e o Brasil transformado. E por isso, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano no universo. O Senhor tem poder, ó Deus, para acalmar o mar. O Senhor tem poder também, claro, ó Deus, para fazer com que chuva mesmo, ó Deus, essa chuva temporã e serôdia, venha sobre a nossa nação, para, ó Deus, ali, para aqueles lugares que precisam, para que a plantação, ó Deus, a agricultura, tudo isso funcione, Deus, perfeitamente bem, para que haja o abastecimento da água, ó Deus, nas cidades, ó Deus, onde há essa escassez. Deus, eu sei que o Senhor pode, que venha chuva lá sobre o sertão, ó Deus, o centro do Brasil, o norte de Minas, São Paulo especificamente. Deus, venha a Tua provisão, mas essa chuva na medida certa, Pai. Deus, nós oramos para que, ó Deus, os nossos casamentos, eles sejam, ó Deus, dia a dia abençoados. Aqueles casamentos, ó Deus, que são tomados como bons, eles melhorem ainda mais. Aqueles que passam por alguma dificuldade, uma discussão entre o marido e a mulher, alguma crise, que, ó Deus, eles se voltem para o Senhor, ó Deus, e ali haja esse frescor, ó Deus, restaurando a alegria do homem em ser homem, da mulher em ser mulher, ó Deus, do pai em ser pai, da mãe em ser mãe e do filho em ser filho. Que essas famílias, ó Deus, se alegrem, se exultem, ó Deus, em Ti, meu Deus. Oramos também, ó Deus, para que aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que hoje o Senhor levante alguém, o Senhor promova uma situação para que eles tenham uma experiência íntima e sincera com o Senhor. Uma experiência viva, Pai, de conhecer, ó Deus, como Jó um dia ouviu e ele disse, conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos Te veem. Que vejamos o Senhor, ó Deus, e tenhamos essa experiência, nós e aqueles que ainda não Te conheciam, essa experiência de vê-lo, ainda que em meio a um redemoinho. Deus, esses redemoinhos da vida, nessas pressões, somos tomados, ó Deus, por doenças emocionalmente, ó Deus, geradas ali, e que essas doenças sejam tratadas, que haja alegria para o deprimido, que haja, Deus, a moderação para aquele bipolar, que haja uma lucidez para aquele que é esquizofrênico, e assim, ó Deus, sucessivamente, a todos aqueles que sofrem, ó Deus, mentalmente, sofrem emocionalmente, e, ó Deus, que haja vida para esses, ó Deus, que se acham mortos, ó Deus, nas suas emoções, nos seus planos, nos seus sonhos. Oramos, ó Deus, uma vez mais pelo nosso país, quando mencionamos aqui, ó Deus, essa onda de violência que nos cerca, ó Deus, quando nos tornamos reféns dentro da nossa própria casa, que o poder público, ó Deus, nossas autoridades, tomem sim as providências cabíveis,
mas sobretudo, ó Deus, que o Senhor venha intervir de uma maneira poderosa, a fim, ó Deus, de que esses homens se reconciliem com o Senhor, eles encontrem o Senhor e que Belo Horizonte, o Brasil, ó Deus, esses números alarmantes aí de assassinatos, violência no trânsito, esses números caiam assim, ó Deus, vertiginosamente. E assim, ó Deus, queremos abençoar a nossa nação para que dentro em breve, ó Deus, venhamos eleger, ó Deus, os nossos líderes, os nossos governantes, segundo a Tua vontade. Dá-nos a direção, abra os nossos olhos, ó Deus, para que com muita consciência, ó Deus, e dever cívico ali, façamos, ó Deus, essa votação para cumprir o propósito do Senhor para o nosso país. Abençoamos o nosso telespectador agora, que ele se sinta agora abençoado, tocado pelo poder do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém?